Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal que você voltou para a gente juntos fazermos uma das coisas mais preciosas que podemos fazer com o nosso tempo, que é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus e procurar entender, meditar a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, Deuteronômio capítulo 17, parte 1, episódio de número 731, nona temporada. Esse trabalho você encontra em todos os distribuidores de podcasts. Se você digitar aí no Google, você vai ver Amazon, Apple, Spotify, muitos lugares onde a palavra de Deus está sendo distribuída, compartilhada, um estudo textual da palavra de Deus, uma pregação expositiva, onde a gente estuda capítulo por capítulo da Bíblia. Você que queria estudar teologia e não tem condições financeiras ou de tempo, eu trago aqui para você, de forma gratuita, o que há de melhor em exegese e hermenêutica bíblica da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar da oferta deficiente, o que era, o que significa para a gente, quais princípios aprendemos com tudo isso, tá bom? Então vai lá, leia o capítulo 17 do livro de Deuteronômio, depois vem para cá, convida mais gente e vamos espalhar essa palavra. Já está em 21 países, 5 continentes e vamos continuar espalhando a palavra de Deus e que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Veja, meus queridos, que o princípio envolvido aqui na oferta deficiente era que Deus deveria ser servido com o nosso melhor. Ele rejeita a oferta defeituosa para seu serviço. Ele tem direito ao nosso melhor. Ele requer isso de nós. Retê-lo argumenta visões indignas de Deus e do que é devido a Ele. Geralmente isso implica desprezo a Deus e hipocrisia em seu serviço. Malaquias capítulo 1, versículo 12 e 13. Quanto às aplicações desse princípio, que Deus deve receber de nós o melhor do nosso tempo, quando a cabeça está mais clara, as energias mais vigorosas, a capacidade de serviço maior e quando há menos distração, nós oferecemos o pior quando absorvemos essas porções do nosso tempo para nós mesmos e damos a Deus apenas as nossas últimas horas ou trechos apressados de um dia lotado de ocupações exaustivas. Nós precisamos dar a Deus o melhor de nossa era. Juventude, o auge da masculinidade ou da feminilidade, com todo o serviço que estes podem prestar ao Rei Jesus. O mais sincero dos nossos serviços, o serviço realizado sem entusiasmo, de má vontade, vai cair na categoria de sacrifícios defeituosos. O trabalho feito com esse espírito nunca será bem feito. Os serviços de devoção, eles serão amontoados. Os sermões serão mal preparados. A classe na escola dominical será mal ensinada. Os deveres de visitação serão realizados de forma ineficiente. E a apresentação a Deus do dilacerado, do coxo, do aleijado, como acontecia ali com as ofertas em Israel. A primeira de nossas doações, as doações devem ser sinceras, liberais, do nosso primeiro e melhor. E em um espírito de consagração, dar o que nunca fará falta é uma forma pobre de serviço. É pouco dar a Deus o que não nos custa nada.
Nós vemos aqui nesse versículo 1 ao 7 do capítulo 17, a idolatria sendo colocado na posição de um crime capital, onde deveria ser condenado pela morte. Os versículos finais do capítulo 16 que nós vimos, eles proibiam bosques perto do altar de Deus. E isso a gente pode tomar em conexão com os versículos agora diante de nós, como constituindo a proibição solene da idolatria. Deus não terá nenhum rival, nem sol, nem lua, nem qualquer uma das hostes do céu, para não falar das mais miseráveis idolatrias das coisas da terra. Ele faz da idolatria um crime capital e decreta a morte como sua penalidade. Meus queridos, isso traz à tona a enormidade do pecado aos olhos de Deus. E não se segue porque a idolatria não é mais visitada com a morte, que ela se tornou uma questão mais leve aos olhos do juiz de toda a terra. A tentação, a adoração da natureza. Quando os homens não estão atentos, eles vivem pela visão e esquecem a vida de fé. Outros fazem dos sentidos os únicos órgãos do conhecimento e baseiam a sua assim chamada filosofia na sensação. Não é de se surpreender em tais circunstâncias que a adoração à natureza ela prevaleceu nos tempos antigos e ainda prevalece hoje. Grande parte da ciência antiteísta, ateísta do tempo presente, é quando analisada apenas a adoração à natureza. Quando os homens, em sua autoconfiança obstinada, atribuem poderes independentes à natureza, quando eles sustentam com base em que fundamentos eles não nos dizem, mas é uma questão de fé, não de visão, que o reino da natureza é viável sem Deus. Então eles estão realmente idolatrando a natureza. Parece uma coisa leve para os homens eliminar Deus de suas obras. Meus queridos, o pecado terá que ser respondido perante o juiz. Além disso, era mais desculpável no antigo israelita do que no filósofo moderno. Os corpos celestes vistos destes países orientais eram tão magníficos que a impressão produzida no observador era semelhante à adoração. Não era de se admirar que em um momento de descuido ele viu o sol quando brilhava, ou a lua em seu esplendor, e o coração foi secretamente seduzido e ele mandava beijos com as mãos, como diz Jó capítulo 31, versículo 26 e 27. A tentação de adorar os corpos celestes era forte e natural, e ainda é para muitos hoje. A visão de Deus, a adoração da natureza é um crime capital. É digno de uma morte ali, violenta. Instruções são dadas para execução. As testemunhas, das quais deve haver uma pluralidade pelo menos, devem primeiro colocar suas mãos sobre a cabeça do idólatra. Então todo o povo, sem dúvida, através de seus anciãos representativos, mostrando sua essência na sentença severa, então ele deve ser apedrejado até a morte. Soa cruel para a gente, né? Mas a ideia ela é manifestamente que ele é indigno de viver mais quando ele até agora esqueceu e ignorou as reivindicações de Deus. E certamente nossos adoradores da natureza são igualmente culpados aos olhos de Deus. Se eles não são condenados à morte pela lei pública, não é porque seu pecado é mudado em sua hediondez, mas porque Deus fez seu caso reservado para si mesmo. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, nessas circunstâncias, nos resta uma maneira de nos livrar do mal, e esse é pelo bem. Deus, tendo retirado a prerrogativa de vingança dos homens pelos pecados contra si mesmo, agora é reservado o caso para o seu próprio tratamento, ele nos deu nova direção nas palavras: não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Os israelitas, em seu tempo rude, foram orientados a remover o idólatra à força de seu meio. Nós devemos nos livrar agora dele pela persuasão amorosa. O primeiro era o remédio mais fácil. Enquanto reserva a prerrogativa de vingança, ele, entretanto, se manifesta em Jesus Cristo como Deus de amor. Embora provocado pelas idolatrias do homem, ele o sujeita ao tratamento de seu amor e vai em intenção da conversão ao encontro de seus inimigos. O apelo é rejeitado, mas eles têm a oportunidade e devem prestar contas finalmente por desprezá-la. Em seus passos amorosos, nós devemos seguir. A adoração da natureza e as múltiplas idolatrias são passíveis de tratamento de amor esclarecido. Estudemos o caso com franqueza e cuidado e administremos com toda a ternura o remédio. Pode ser que em alguns casos o antigo quadro seja revertido. Em vez da imposição de mãos para a destruição, pode ser uma imposição de mãos para ordenar ao trabalho divino aqueles que antes ignoravam Deus completamente. Seja como for, o nosso dever é claro de tentar superar esse mal, em particular pelo bem. E segue as advertências, como a prevenção da fraude religiosa, Deuteronômio 17:1. Homens que se orgulham de sua honestidade com seus semelhantes, eles são frequentemente desonestos ao lidar com Deus. Eles são pontuais em observar compromissos com os homens. Eles são impontuais em chegar à casa de Deus. Quando o princípio da piedade em um homem é enfraquecido, ele se rebaixará a muitos artifícios para privar Deus do que lhe é devido. O cordeiro que era impróprio para a troca, aqui no texto, por causa dos defeitos, que é pouco adequado para a comida, será considerado bom o suficiente para o sacrifício? Meus queridos, quão mentalmente cego é o homem, que escamas grossas ele fabricou para os seus olhos. No entanto, aquele que formou o olho não verá. E Deus não pode com um sopro destruir a prosperidade daquele homem? Ele pensou em arrancar de Deus uma moeda e eis que ele perde tudo. Esses sacrifícios de animais tinham muitos usos morais. Eles desenvolveram um sentimento de gratidão por presentes concedidos. Eles expressaram a devoção do ofertante, que assim confessou que por seus pecados ele merecia morrer. E na medida em que um cordeiro, uma novilha, era imensuravelmente inferior ao homem, o sacrifício indicava a oferta de um sacrifício melhor, que deveria ser uma expiação real. Agora, se os homens tivessem permissão para trazer uma vítima manchada, isso não mais prefiguraria aquele que é o cordeiro sem defeito e sem mancha. Em tal caso, a fé do ofertante estava morta. Aqui estava o nascimento do pecado mais negro, o primeiro passo em um declínio escorregadio, que levaria alguém à morte. Se eu puder deixar de lado os mandamentos claros de Deus, como o meu egoísmo deseja, se eu puder tratar Deus como meu igual ou meu inferior, e dedicar a Ele apenas o que é inútil para mim, estou nas próprias fronteiras do ateísmo absoluto. E em breve estarei pronto para dizer não a Deus. A descrença mais profunda geralmente brota de uma desobediência prática. Seja o fato óbvio, para todos os homens ou não, é fato que o pecado contra Deus também é pecado contra a sociedade humana. A relação da nação hebraica com Deus é um tipo da relação que Deus mantém com todas as nações. Ele é o criador da vida individual e dos dons individuais. Ele designou a cada nação sua habitação e enriqueceu com mais ou menos bens materiais. Portanto, todas as nações têm a obrigação de reconhecer e honrar o Deus Criador
e reinante. O crime consistia em estimar a criatura acima do Criador. E esta foi uma violação direta do tratado entre Deus e a nação. Do lado de Deus, o compromisso era trazê-los para a terra de Canaã, protegê-los contra os inimigos. Do lado de Israel, o compromisso era não adorar nenhuma outra divindade além de Jeová. Sim. Portanto, a violação de uma aliança tão abertamente feita e frequentemente ratificada era um pecado flagrante. Com tal nação, tal aliança era feita por implicação. Se a vida é obtida do Deus invisível, ela é mantida em condições impostas por Ele. E cada item de conduta que é contrário à sua vontade conhecida é um ato de rebelião. Se a rebelião contra o rei terreno é considerado o maior crime, incomparavelmente maior é um ato de rebelião aberta contra o Rei dos Reis. Se Deus nos deu o melhor, por que ofereceríamos a Ele menos do que isso, meus queridos? Nós podemos enganar os homens com nossa devoção aparente, mas será que podemos enganar aquele que vê e sonda os corações? Vamos orar? Vem comigo falar com o Papai do Céu. Seus ouvidos estão sempre atentos. As suas mãos continuam estendidas sobre nossas vidas. Senhor Deus, nós reconhecemos que Tu és digno do melhor que temos a oferecer. Perdoa-nos por vezes nós temos dado a Ti sobras, quando deveríamos entregar o nosso primeiro, o nosso melhor, as nossas primícias. Ensina-nos a viver com um coração sincero, disposto a Te honrar com o nosso tempo, nossos dons e nossas ofertas. Que nossa adoração seja verdadeira, nossa devoção seja pura e nosso serviço agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vem comigo no próximo episódio para a gente continuar meditando mais na palavra de Deus. Eu te encontro lá, sem falta, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.